Bom, entrando na questão das eleições, a primeira coisa que eu queria falar, que eu acho que é importante esclarecer, porque houve muita confusão a respeito, e nós precisamos esclarecer isso daí de maneira cabal, é a posição do PCO sobre a candidatura Lula. Foi anunciado em vários lugares, por confusão, e em geral porque é um mau hábito da imprensa, em geral, de não confirmar direitinho as informações, então publicam qualquer coisa, qualquer tipo de rumor, né? Então foi publicado que o PCO fez parte do acordo que montou a chapa Lula, Haddad e Manuela, né? Essa chapa que o pessoal está chamando de chapa triplex, e que nós estaríamos juntos na coligação do Lula com o PCdoB e com o PROS. Isso é falso, né? O PCO não ingressou em nenhuma coligação, não fez parte desse acordo, não aprovou, nem desaprovou, nem participou da elaboração desse acordo, né? O acordo foi feito entre o PT, o PCdoB e o PROS, sem a participação do PCO. Não é que o PCO tenha sido vetado nem nada, né? Não vamos contribuir aqui com outra desinformação. Os companheiros do PT nos convidaram a fazer parte da coligação e nós recusamos a participação nessa coligação. Então, acho que esse é um primeiro esclarecimento, porque muita gente está falando que o PCO aprovou o Haddad e continua com o negócio de Lula ou nada. Não, o PCO não aprovou o Haddad, o PCO não participou da decisão onde foi aprovado o Haddad e a ex-candidata do PCdoB como vices do Lula, né? Por que nós não quisemos participar dessa coligação, apesar de terem aberto, né, de terem feito um convite para que o PCO participasse dessa coligação? A questão é muito simples, né? O PCO não concorda, né, de um ponto de vista geral, com o programa da chapa Lula, Haddad e Manuela. Nós dissemos isso desde o começo. Nós temos um conjunto de restrições a esse programa, mas, fundamentalmente, a nossa restrição fundamental é que nós, nas eleições, comparecemos com a palavra de ordem central de luta por um governo dos trabalhadores. Nós não queremos constituir um governo, né, para administrar os negócios da burguesia. Não é a nossa política. O PCO não defende essa política. Nós podemos defender a candidatura Lula, mas nós defendemos a candidatura Lula com o nosso próprio programa. E o nosso programa tem como eixo central a luta por um governo próprio dos trabalhadores. O governo próprio dos trabalhadores não se coaduna, por exemplo, com a participação de partidos como o PROS, de vários elementos que estão dentro do PT, que são elementos burgueses, de elementos e do PCdoB, de um ponto de vista geral, como um partido que tem aí uma política burguesa, né? Não se coaduna com nada disso. Não se coaduna com as alianças políticas que o PT fez, que nós vamos comentar aqui hoje. Então, nós não temos nada a ver com isso, né? Muita gente não compreende que você ingressar numa coalizão e você apoiar um candidato são coisas totalmente diferentes. Nós temos visto esse debate aí com alguns ignorantes da esquerda brasileira há décadas já. Desde que o Lula lançou a primeira candidatura dele em 1989, esse debate existe, né? Não custa nada nós retornarmos um pouquinho a esse debate e fazer um esclarecimento. Se você entra numa coalizão, principalmente numa coalizão eleitoral, isso significa que há algum tipo de programa em comum. Você pode fazer uma frente única por um ponto específico. Por exemplo, pela liberdade de Lula. Esse é o programa que, na realidade, une as forças que estão fazendo campanha pela liberdade do Lula. Para você entrar nesse tipo de frente única, você não precisa concordar ou discordar do socialismo, disso, daquilo, daquele outro. Basta que você esteja em acordo com o limitado programa dessa coalizão.
é uma coalizão, uma frente única, uma aliança, por um objetivo muito determinado, tirar o Lula da cadeia. Né? Então, quer dizer, quando você faz parte de uma frente única como essa, de uma aliança como essa, você tem que concordar com algum programa, tem que se comprometer com algum programa. Na questão eleitoral, sempre está envolvido o problema do poder político. Porque nós elegemos representantes populares para exercer o poder. O PCO, como partido de classe, como partido operário, como partido revolucionário, não apoia nenhum tipo de governo que não seja um governo operário, socialista, que defenda o seu programa. Não tem nenhum tipo de programa para defender que não seja esse. O PT não tem esse programa. O PT tem outro programa. O programa do PT tem uma série de coisas que claramente indicam o propósito de passar a administração do Estado capitalista em termos capitalistas. Quer dizer, nos moldes do capitalismo, dentro das regras estabelecidas pelo capitalismo. Então, esse não é o nosso programa. Uma coisa totalmente diferente é você dar apoio a uma pessoa. Né? Por exemplo, há vários candidatos em disputa e você decide apoiar o candidato A ou B. Você não precisa concordar com o programa daquele candidato para votar naquele candidato. Basta, né, que você considere que por qualquer motivo a vitória daquele candidato é mais favorável do que a vitória do outro candidato. Nós apoiamos a candidatura do Lula não é pelas qualidades do programa que ela tem, diferentemente de outras pessoas. Né? Eu vi muita gente falando, inclusive nas redes sociais, que o programa do Lula é a salvação do Brasil, etc. e tal. É o ponto de vista delas. Eles acham que o Lula tem o melhor programa para administrar o país. Nós não entramos na questão de se é o melhor ou se é o pior. Simplesmente nós destacamos que não é o nosso programa, não é o programa que nós defendemos como solução para o Brasil. No entanto, nós consideramos que a presença do Lula nas eleições e a candidatura do Lula nas eleições é um instrumento para a luta contra o golpe de Estado, para derrotar a direita, independentemente do programa que ele tenha. Né? E mais ainda, nós consideramos, por que nós consideramos que ele é um instrumento? Porque ele tem um amplo apoio dentro da classe operária e setores populares. Então, ao apoiar a candidatura do Lula, nós o fazemos com a intenção de impulsionar um movimento de luta contra o golpe. E não porque nós concordemos com o programa. Bom, aí ficaria a pergunta, pessoas poderiam perguntar o seguinte, e se o Lula ganhar as eleições, qual será a posição do PCO? O PCO vai apoiar o governo do Lula, o PCO não vai apoiar o governo do Lula porque o programa dele não é o programa correto, etc. Qual que seria a nossa posição? A nossa posição seria apresentar, diante das amplas massas populares e diante do governo, o nosso próprio programa, né, como parte da luta dos trabalhadores, porque nós consideramos que o nosso programa é um programa que interessa efetivamente os trabalhadores, não é um programa que é uma particularidade do PCO. Já no Manifesto Comunista, Marx havia dito o seguinte, que os comunistas não formam um partido em separado dos demais partidos da classe trabalhadora. Quer dizer, isso quer dizer o quê? Que os comunistas, segundo Marx, não têm uma visão, uma concepção privada da política. Eles se consideram defensores do interesse de uma classe social. E, portanto, num certo sentido, numa determinada medida, eles fazem parte de todo o movimento que inclui várias organizações e várias concepções políticas, que é o movimento geral da classe operária. Então, Marx assinala simplesmente, os comunistas têm uma concepção, têm uma visão consciente desse programa, são o setor mais consciente da classe operária e têm uma concepção internacionalista. Eles não têm uma visão estreitamente nacional,
né? E eles têm uma compreensão mais profunda, ou seja, têm uma consciência mais geral de quais são os verdadeiros interesses da classe operária. Então, nós consideramos a coisa desse ponto de vista, e se o Lula for presidente, o que nós vamos fazer é apoiar o governo todas as vezes que ele se dirigir no sentido da luta contra a burguesia e criticá-lo quando ele fizer diferente. Por isso que nós dizemos que o nosso apoio à candidatura do Lula é um apoio crítico. Quer dizer, nós não estamos apoiando o governo independentemente do que ele faça em todas as situações. Nós estamos apoiando a candidatura Lula com o nosso próprio programa e é por isso que nós não ingressamos formalmente, oficialmente, legalmente na coligação que foi formada com o PCdoB e com o PROS. Nós guardamos a nossa independência. Nós vamos levar adiante a campanha do Lula, como nós fizemos em outras oportunidades. O PCO apoiou o Lula em 89, em 94 e 98, por considerar que nessas 3 eleições a candidatura do Lula se opunha frontalmente à burguesia, né? E estivemos na linha de frente da campanha, vamos fazer a mesma coisa agora. Não temos nada a ver com a chapa que foi escolhida, né? Haddad não é escolha do PCO, não foi aprovado pelo PCO nem nada, é uma escolha do PT e do Lula. Nós temos a nossa opinião, vou falar um pouco sobre isso, mas nós consideramos isso um problema secundário.